Amados irmãos, a paz do Senhor, queridos pastores, um grande abraço. Eu estou hoje com o Cristiano, não aqui pertinho. O Cristiano está longe de mim, mas a gente, em espírito e em coração, nós estamos juntos. E que alegria, tivemos nossa convenção, foi uma bênção. E o Senhor agora nos deu a oportunidade de estarmos gravando a segunda parte do estudo 9. O estudo 9, nós estamos indo com muita calma, irmãos, e tem tempo para todos os estudos, porque as mudanças políticas e econômicas são, assim, fantásticas no tocante ao milênio. E aí, obviamente, com as questões políticas e econômicas, como elas estão fervilhando, borbulhando no Brasil, a gente ter uma visão mais profunda desse ponto no milênio gera muita esperança e muita alegria. Como você soube, a primeira parte do estudo aí, que começa exatamente na página de número 47, eu ministrei e trouxe aos irmãos, e eu fui, né, separando a questão da república, da monarquia, mostrando que Jesus, sim, vai estabelecer a monarquia, mostrando por que ele vai estabelecer a monarquia no próprio milênio, né? E terminando dizendo, não se preocupe, porque não há possibilidade nenhuma de Jesus, enquanto rei, ser absolutamente um déspota, porque o maior medo de uma teocracia é quando aquele que governa vira um déspota. E aí nós chegamos até o 2.1. O reino previsto nas profecias é monárquico. Página 68. Hoje nós vamos então trabalhar 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5. E vamos deixar para um terceiro momento a questão econômica. Cristiano amado, suas primeiras observações, meu bom pastor. A paz do Senhor Jesus a todos, a paz do Senhor, meu pastor. Que alegria, mais uma vez, nós estamos reunidos, apesar, como o senhor disse, um pouco afastados, mas reunidos na presença do Senhor. E a paz do Senhor, os meus irmãos, que bom estarmos juntos mais uma vez nessa aula de instrução. Os pastores, amados professores da Escola Bíblica Dominical, que o Senhor vos abençoe e que o Senhor nos instrua através do seu Espírito, que o nosso coração seja cativo à palavra do Senhor neste dia. Cristiano, a escolha por Cristo da teocracia, no teu ponto de vista, foi uma boa escolha? Meu pastor, a melhor escolha, né? A melhor escolha do Senhor para este momento político que a gente já viu, né? A teocracia de todos os períodos da história, e vimos a monarquia, e a gente pegou essa parte com relação à monarquia, que Jesus Cristo vai trazer, e a teocracia é o melhor, né, que a gente pode ter do Senhor, o melhor que a gente tem de Deus, né, da presença de Deus, da glória do Senhor. Então a gente vê, por exemplo, o rei que é Jesus Cristo, aquele mesmo que foi entregue, que foi humilhado, que foi morto na cruz, né, que foi rejeitado, inclusive, pelo seu povo, o povo de Israel. Agora nós vamos ver esse Jesus Cristo em glória, sendo honrado, sendo glorificado na sua plenitude, aqui na mesma terra, no mesmo local que ele foi humilhado. Então, no mesmo local que ele foi humilhado, ele agora vai ser glorificado e exaltado, né? Então, a teocracia, a gente vê que nosso Deus, ele vai estar presente em Jesus Cristo, né? Nosso Deus vai estar presente em Jesus Cristo, trazendo esse governo total e completo a todos nós. Então, não poderia ser uma escolha melhor, né, do que a teocracia. É o governo total e completo do Senhor, do nosso Deus, aqui nessa terra.
Cristiano, na sua opinião, Jesus não errou um pouquinho quando simplesmente pensou em monarquia? Será que uma república, ele sendo presidente da república, não seria melhor? Não, de maneira nenhuma, meu pastor. A gente vê, né, a gente vive numa república, né, república presidencialista, e a gente vê todas as falhas no mundo inteiro com relação à república. A gente tem uma forma que diz que a escolha, não, a república é legal porque nós escolhemos, é por eleição, mas a gente sabe que quem governa não governa conforme a vontade do povo, conforme aquilo que a gente espera, conforme aquilo que a gente almeja ou que até mesmo necessitamos. A gente sabe muito bem disso, né? Porque os governos, eles têm os seus próprios interesses. E na monarquia, nós sabemos que o rei, como nós vimos as vantagens, o senhor mesmo mostrou na aula anterior, com relação às vantagens, o nosso rei Jesus Cristo, ele não é um déspota. Nosso rei Jesus Cristo, ele não vai trazer o que é ruim do que seria numa monarquia, muito pelo contrário. Ele vai trazer todas as coisas boas que uma monarquia pode ter, como nós vimos, por exemplo, uma coisa maravilhosa, né, que a gente luta muito, é muito difícil nos dias de hoje, e se fala muito também a continuidade, né? A continuidade de um projeto. Pega-se um projeto, vamos pegar uma rodovia, vamos pegar algo que é bem simples, uma estrada, né? Um tempo desse eu viajei para a Bahia e ali andamos num local que tinha metade da estrada estava no meio de uma floresta, né? Não tinha nem para onde ir, estava um pedaço da estrada, acho que estavam fazendo uma ponte, algo assim, mas estavam no meio de uma mata. Por que isso? Por que isso acontece? Porque um governo que começa, outro governo não termina. Então, não existe uma continuidade. Isso é um dos maiores problemas que a gente tem na questão da república presidencialista, ou de qualquer governo, por exemplo, não só no presidencialismo, mas nos governos que a gente tem, governo estadual, né, governo municipal, não se continua nada dá-se continuidade, não existe projeto a longo prazo. E a gente tem aí na monarquia de Jesus Cristo, não somente o projeto, mas ele já revelou tudo que vai acontecer. Então, o nosso Deus é tão tremendo, meu pastor, que ele já nos revelou tudo que vai trazer, né? Apesar de que a gente tem como o senhor diz, a gente tem um trailer, né, do que o Senhor está trazendo para as nossas vidas, mas ele já nos mostrou, tem mostrado uma grande parte daquilo que vai acontecer no seu reinado. Já mostrou para o povo de Israel, já mostrou através dos profetas, das profecias. Então, a gente tem uma revelação quase completa de tudo que vai acontecer nesse reino, ou seja, está tudo planejado. O Senhor já tem tudo planejado, ele só vai executar, né? E sendo quem ele é, né? Sendo Jesus, que é o rei, que nós já vimos que é o rei, sendo quem ele é, nós temos a certeza absoluta de que ele vai executar tudo aquilo que já está proposto na sua palavra, porque o Senhor não volta na sua palavra e ele vela por cumprir a sua palavra. É interessante, né? A maior desconfiança de qualquer sistema político, regime político, a maior desconfiança é de quem vai exercer o poder, né? Por isso que todo mundo quer transparência. Agora, óbvio, né? O medo é do abuso, do roubo, do enriquecimento ilícito. No caso de Cristo, como tudo é dele, não se enriquece quem já tem tudo, né? Não se enriquece quem já tem tudo. Então, o fato dele estar com a gente, meu pastor, é muito mais misericórdia e benignidade do que enriquecimento. Ele já tem tudo, né? Ele já tem tudo. Bem, então tá certo, estamos convencidos. Ele se propôs em doar para nós
né, de fazer com que nós também fizéssemos parte de tudo isso que ele propôs, de tudo isso que ele está trazendo para as nossas vidas. Então, ele não está, vamos dizer assim, não está levando vantagem, ele não está levando vantagem, muito pelo contrário, é uma doação. Né? Quando na sua primeira vinda ele já se doou, a palavra diz muito claramente, foi uma doação, ele se doou, né? Ele se fez homem, ele se doou, foi uma oferta, e esse mesmo Jesus não é diferente, é esse mesmo Jesus que vai reinar, esse mesmo Jesus que, apesar de não conhecermos completamente, mas ainda assim, o pouco que nós conhecemos desse Jesus é tremendo, é maravilhoso, é um Jesus Cristo, como o Senhor mesmo diz, bondoso, misericordioso, né, que nos trata de uma forma inigualável, que nos trata como ninguém jamais nos tratou, como ninguém pode nos tratar. É esse Jesus que vai reinar, não é diferente. Então, nós sabemos quem é esse Jesus, quem é esse Jesus que vai ser o rei. Nós conhecemos ele, apesar de não conhecermos 100%, mas a palavra fala que um dia nós conheceremos o que, de parte hoje, nós conhecemos, da mesma forma como nós somos conhecidos. Então, esse Jesus que hoje nós conhecemos em parte, e mesmo essa pequena parte que nós conhecemos, já enche o nosso coração, já nos alegra, já nos aquieta, já nos acalma, já faz transbordar, faz os nossos olhos encher de lágrimas, faz tanta coisa com as nossas vidas, é o mesmo. Então, a gente não tem preocupação, a gente não precisa ter preocupação nenhuma com o reinado milenar de Jesus Cristo, com Jesus Cristo sendo o rei durante o milênio. Não existe preocupação. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Quem abriu mão da glória faz qualquer coisa. Meu Deus do céu. Bem, meu pastor, vamos lá, então. Chegamos ao 2.1. O reino previsto nas profecias é monárquico, e a gente já sabe que ele sendo juiz, legislador e rei, nós estamos em boas mãos. Agora vamos lá. 2.2. É aqui que começa esse nosso segundo estudo. O reino milenar será uma teocracia. E o professor tem que ensinar aqui no 2.2. No 2.2. No item 2.2, a gente estudou bastante, né, sobre teocracia. A gente vem estudando isso desde o início, a respeito da teocracia, vimos a teocracia em todos os momentos. E a gente já sabe, o nosso coração já tem reservado essa palavra, de que a teocracia nada mais é do que o domínio e o governo de Deus. Em algumas etapas da teocracia, houve uma representatividade humana, né? A gente teve essa teocracia com uma representatividade humana. Neste momento, a teocracia, ela vem na representação, não é só uma representação, é Jesus Cristo fisicamente trazendo essa teocracia e juntamente com Cristo aqueles que ele traz consigo para este reino milenar, para reinar juntamente com ele, né? Como nós já vemos falando desde o início, chamados, aqueles que foram chamados para reinar. Então, Jesus Cristo vem juntamente com o seu povo para reinar durante o milênio. E a teocracia, né, que é o governo de Deus, essa teocracia vem de Jesus Cristo. Aí o que a gente precisa ressaltar no item 2.2, que me chama muito a atenção, é que a teocracia, ela traz essa restauração, essa teocracia no milênio, ela traz uma restauração da habitação de Deus com o homem.
local, reforço novamente, o local que foi, né, da humilhação no mundo, né, onde Jesus Cristo sofreu a humilhação, onde Jesus Cristo sofreu a morte, é o mesmo local que vai testemunhar a sua glória, a glória de Jesus Cristo como rei. Então, nessa teocracia, nós teremos a manifestação completa da glória de Jesus Cristo. Então, nós veremos a Jesus, nós participaremos com Jesus desse reinado, e a glória de Jesus Cristo vai estar presente. Então, imagine que maravilha vai ser este período. Aí a terra, que foi o local da humilhação, que foi o local do sofrimento de Jesus Cristo, que testemunhou a morte de Jesus Cristo, agora testemunha Jesus Cristo em glória. Aí é maravilhoso. E vai ser algo visível, né, meu pastor? A gente precisa relembrar isso, que é algo visível. Não vai ser mais apenas espiritual nos nossos corações, mas de uma forma visível. Então, a teocracia de forma visível. Então, os professores aqui deverão frisar: olha, teocracia nunca deixou de existir, porque Deus nunca deixou de governar a terra, só que agora não por intermédio de representantes. Agora é ele mesmo, fisicamente presente, que vai governar. Daí, entendi agora, pastor, no 2.2. Daí ser uma teocracia completamente diferente de todas as coisas, porque desde o Jardim do Éden, Deus governa tudo. Mas primeiro por intermédio de Adão, por intermédio do primeiro homem, depois por intermédio das civilizações. Sempre assim. Quando ele vem na primeira vez, ele não vem já para reinar em glória, ele vem para salvar a humanidade. E agora, da segunda vez que ele retorna, é para estabelecer literalmente, fisicamente, o seu reino. Ele passa a governar mesmo, fisicamente, inclusive com sede de governo no mesmo lugar aonde matou. É isso que a gente tem que destacar. Exatamente, exatamente. Precisa deixar bem frisado que o mesmo local que houve a humilhação, que houve a morte de Jesus, não a derrota. A gente precisa também lembrar isso para os nossos irmãos, para os nossos alunos, que não houve derrota. Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo não foi derrota, né? Muito pelo contrário, faz parte da vitória, né? Faz parte da nossa vitória, inclusive. A palavra fala que pelo sangue de Jesus Cristo nós somos mais do que vitoriosos. Então não houve, em nenhum momento houve derrota. Jesus Cristo estava cumprindo, inclusive, a vontade do Pai naquele momento, no momento da sua morte. Mas era também conhecida a palavra de que ele iria padecer, né? Que ele iria sofrer por nossos pecados. Ele iria pagar um preço por causa dos nossos pecados. E ele pagou esse preço por causa dos nossos pecados. Ele padeceu por causa dos nossos pecados, mas ele não foi derrotado na cruz. Jesus Cristo não foi derrotado na cruz. Não houve derrota na cruz do Calvário. Ali, muito pelo contrário, ali estava garantindo a nossa vitória. E agora, então, o mesmo local que testemunhou esse momento de sofrimento, né, de dor e de morte de Cristo, agora vai testemunhar a sua glória, a sua majestade. Muito bom, muito bom. Eu estava pensando, né, que isso traz uma noção, fugindo um pouquinho, mas isso traz uma noção de estabilidade, né, de não mudança. Ou seja, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sempre rei, sempre monarca, e agora com uma presença absolutamente pessoal e física. Não tinha como mudar para a república, não. Não tinha. Bem, vamos lá. 2.3. Vamos lá. O rei desse reino milenar será humano e divino. Vamos lá.
E que a gente tem que ensinar sobre isso na sala de aula, meu pastor. A gente precisa recordar, né, que Jesus faz parte da raiz de Jessé, da raiz de Davi. Ele é descendente de Davi. Então, como homem, ele é descendente, ele vem da descendência de Davi. E aí, reforçando com relação à aliança davídica, a aliança que Deus fez com Davi, e do reinado, né, da descendência de Davi. Então, Jesus Cristo se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. Então, ele é homem. E aí, uma coisa que é difícil muitas vezes a gente compreender essa questão, né? Muitos ainda não compreendem até hoje como que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus, né? Porque ele veio como homem, ele é 100% homem, mas também ele é 100% Deus. Então, ele não, apesar dele ter se despido de toda a sua glória, ele não deixou de ser Deus quando habitou entre nós. Então, este rei, ele é, ao mesmo tempo que ele é humano, porque ele veio como homem, ele também é divino, porque ele existe desde a eternidade. A palavra fala lá em João 1, né, no Evangelho de João, capítulo 1, que no princípio era o Verbo, aí fala sobre a questão do Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória, aí olha só, a glória de Deus, a glória do unigênito do Pai, e vimos a sua glória. Isso é muito interessante, a gente vê que Jesus Cristo, ele manteve a sua glória, e essa glória foi vista, foi anunciada, foi demonstrada. Jesus Cristo não deixou de ser Deus, mas se tornou homem e habitou entre nós. Então, ele é humano, né? E também ele é divino também, 100% homem, 100% divino. Em cristologia, né, meu pastor, que se estuda essa questão de Jesus Cristo ser 100% homem, ser 100% divino. Acho que nós tivemos estudos acerca disso também, mas é muito interessante a gente perceber. Aqui há uma aproximação. A gente pode explicar para os nossos alunos dessa forma. Não é alguém que está distante do homem. Não é alguém que não tenha sofrido. A Bíblia mostra que ele sofreu como nós sofremos, né? Ele chorou, inclusive. Ele sentiu emoções. Ele sentiu fome, meu pastor. Ele, naqueles 40 dias de jejum que Jesus Cristo esteve no início do seu ministério, antes de iniciar o seu ministério, a Bíblia fala que ele teve fome. Então, apesar dele também ser 100% Deus, ele como homem, ele sentiu as nossas necessidades, ele sentiu as nossas dores, ele sofreu o que nós sofremos, ele teve sentimentos que nós temos, de tristeza, né? Ele teve sentimento de tristeza, ali o sentimento de quando ele olha para a terra, para que ele olha para Jerusalém, que ele vê a questão do seu amigo Lázaro, né? Quando morre, a Bíblia fala que ele chora, né? Então ele teve angústia, a angústia antes dele ser crucificado. A angústia foi tão grande, foi tamanha, que o seu suor se tornou gotas de sangue, né? Então, tudo isso ele passou como homem. Então, nós nós esperamos um rei que tem tudo isso, todas essas questões humanas, que sofreu como nós sofremos, que teve sentimentos como nós sentimos, que passou por situações que nós passamos. Então, como este rei pode ser um déspota, por exemplo? Como este rei pode ser alguém maligno, alguém que vai agir de forma incoerente com o cargo, vamos colocar assim, com o cargo que ele vai ocupar? Como que este rei poderia ser diferente? Apesar dele ser divino, que poderia falar assim, não, eu sou Deus, pronto, você vai me obedecer. E ele podia fazer isso como na sua divindade. Mas ele também, como homem, ele padeceu por nós, ele sofreu por nós, ele
teve todas as situações que nós passamos, sentimos. Então, Jesus Cristo, ele nunca, nunca, Jesus Cristo vai ser um déspota, nunca vai ser um rei que, como já houve muitos outros, né, até também em Israel, como nós já vimos nos estudos de reis. Então, nós sabemos que Jesus Cristo nunca vai ser alguém dessa forma, mas ele é 100% Deus e 100% homem. Por isso que você, meu pastor, aqui na página 69, lá no início, nos fez questão de lembrar, né? Ele é conhecido como maravilhoso, como conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele tem uma posição muito alta, né? É uma posição muito alta. E é isso mesmo, meu pastor. Só quem literalmente viveu a nossa vida sabe as nossas dores e pode ser um rei de primeira qualidade, né? De primeira qualidade. Meu pastor, ótimo. Entendemos o que nós vamos fazer no 2.3. 2.4. No reino milenar, apenas os justos serão admitidos. Que história é essa? E aqui a gente pode voltar no texto áureo, né, meu pastor, que mesmo que a gente tenha lido o texto áureo no início, como a gente sempre faz, mas aqui a gente pode até voltar no texto áureo de Mateus capítulo 25, versículo 34, que diz: Vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, como eu disse, o nosso Deus, que planejou, está no plano dele, este reino, e ele chama, e aí Mateus 25 é do sermão profético, né? Faz parte do sermão profético. E Jesus Cristo traz algumas. Ele fala: olha, quando vocês. Cristiano amado, a internet está parando um pouquinho. Então, a internet parou um pouquinho, você volta na parte Jesus Cristo, aí retorna. Porque está tendo uma certa interrupção. Eu acho que pode ser até a internet aqui em casa. Bem, mas vamos lá. Tá me ouvindo? Agora estou ouvindo. Certo. Pode ir, meu pastor. Tá, ok. Então, Jesus Cristo, neste momento, ele está tratando no sermão profético, que a gente chama de sermão profético, né, no capítulo 24, 25 de Mateus. E no sermão profético, ele traz essa palavra, essa mensagem profética acerca do reino. E, neste momento, Jesus Cristo está chamando aqueles que vão entrar no reino. E é fundamental a gente compreender que somente na entrada do reino, só vão entrar no reino os justos, somente os justos serão admitidos. De que forma? A palavra fala que vai haver uma separação, né, entre bodes e ovelhas, e essa separação ela vai acontecer no julgamento que a gente chama do julgamento das nações, que é ali após o Armagedon, né, na batalha do Armagedon. E nesse julgamento, Jesus Cristo vai separar os bodes das ovelhas. As ovelhas é os que vão entrar no reino. Os bodes é os que não vão entrar no reino, né? Jesus Cristo está Só um pouquinho. Esse é o único julgamento que vai ter? Não. Aí, inclusive, a gente precisa ser bem atentos aqui, porque neste julgamento não há ressurreição de mortos. Não existe ressurreição. Então, esse julgamento não é o único que vai ter. No final, né, na vinda de Jesus, na volta de Jesus,
a Bíblia fala, nos mostra pelo menos 7 julgamentos, né? Um deles acontece nos céus, que, por exemplo, é o bema, o julgamento dos que vão subir, que vão ser arrebatados. E aí, na volta de Jesus para o arrebatamento. E aqui é um outro julgamento que não é o juízo final também. E aí Então, é diferente do juízo final, meu pastor. tá. Então, irmãos que estão ensinando, digam o seguinte, irmãos, nós temos 7 julgamentos ao todo. Na volta do Senhor. Não vamos falar dos 7 aqui, não. Esse julgamento aqui é 1, 2, 7 para poder entrar no milênio. Aí todo mundo vai querer, mas e os outros 7? Não, não vamos desviar, não. Pode ficar tranquilo, que vem uma outra revista e a gente vai aprender todos os julgamentos com o pastor Cristiano. Calma. Basta saber que vai ter um julgamento aqui para poder saber quem entra e quem não entra no milênio. Faz assim, meu professor. Continua, meu pastor. E é nesse momento que o texto de Mateus, no capítulo 25, trata acerca das ovelhas e os bodes, que é os que as ovelhas vão entrar no reinado de 1000 anos de Jesus Cristo, e os bodes não. Os bodes são aqueles que não vão entrar, né? E lembrando que como o texto mostra claramente, não existe ressurreição dos mortos. Não existindo ressurreição dos mortos, não é o arrebatamento, né? E também não é o juízo final, não é aquele julgamento diante do trono branco, que é mais conhecido como o juízo final, o último julgamento, né? Então também não é esse julgamento, porque aqui não existe ressurreição dos mortos. Então, neste momento, é apenas o julgamento para quem vai entrar no reino milenar de Jesus Cristo. E em Mateus separa como ovelhas e bodes, no capítulo 25. Ok. Então, vamos lá. Quem entra no reino milenar? Irmãos, entra no reino milenar nós, os santos, porque a igreja no Apocalipse é chamada de os santos. A gente não deixa de ser igreja, e é até bom que você, com calma para o aluno, não entre nessa questão teológica tão profundamente, que senão ele vai dizer, que o meu professor disse que a igreja deixa de existir. Não, 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 nós somos a noiva do Cordeiro e tal, mas diga para ele, nós somos chamados de os santos. Então, entra na primeira ressurreição nós. Até porque, na primeira ressurreição, Jesus, No milênio. entra no milênio nós. Até porque, irmãos, para o milênio começar, Satanás é preso. E Satanás é preso depois da guerra do Armagedon. E é como o Cristiano diz, esta é uma batalha que não fica nenhum preso. Quem não está do lado dos santos é eliminado. Jesus vai pisar como quem pisa em uva, tá entendendo? Agora presta atenção. Então, quem entra no milênio? Nós, os santos. Agora, pastor Cristiano, alguma nação ela vai estar vivendo antes do milênio e ela vai entrar no milênio, algum povo, fora os santos, vai entrar no milênio? Como é que é isso? A gente precisa demonstrar bem, meu pastor e meu amado professor, que existem alguns grupos, né? Um primeiro grupo, que a gente já estudou sobre isso, o primeiro grupo são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Então, os que fazem parte da primeira ressurreição, nós já vimos quem é esse grupo, que são os que fizeram parte do arrebatamento e os que foram ali primeiro, Jesus Cristo, a gente não pode esquecer, né? Mas Jesus Cristo é o rei, né? Então, só trazendo aqui com relação ao povo que entra
Então, os que fazem parte da primeira ressurreição. Esses que fazem parte da primeira ressurreição, mostra também, fala dos mártires da grande tribulação. Então, esses que fazem parte da primeira ressurreição, eles vão reinar com Cristo. É o que a Bíblia nos mostra. E mostra também que esses que fazem parte da primeira ressurreição, eles têm o corpo glorificado e vão viver eternamente. Então, a partir do momento que se recebe o corpo glorificado, esses já vivem eternamente com o Senhor, né? Esses já não têm mais, vamos dizer assim, já não têm mais características. É difícil meio compreender isso. A gente tem que voltar na palavra do Senhor quando diz assim: filhinhos, hoje nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que nós havemos de ser, mas seremos semelhantes a Ele. A Ele quem? A Jesus Cristo. E assim como Ele é, nós o veremos. Então, a Bíblia mostra claramente que o que nós vamos ser não se manifestou. Nós não seremos humanos, porque nós teremos um corpo glorificado, assim como Jesus Cristo recebeu o corpo glorificado. Então, essa é uma parte, o uso da primeira ressurreição. Outra parte, aí vem, que são chamados aqui no capítulo 25 de Mateus, que são chamados de ovelhas. São aqueles, vamos trazer. Aí tem a nação de Israel, o remanescente da nação de Israel, que é aqueles que Jesus Cristo vem para resgatar. Então, esse remanescente de Israel, e tem também o povo, ou os povos, né, que aí são chamados de nações, ou povo, ou os povos, que não se posicionaram contra a nação de Israel, que não fizeram mal ao povo de Deus, e durante a grande tribulação se converteu, que durante a grande tribulação ouviu a palavra do Senhor, ouviu as testemunhas, ouviu as 144 mil, ouviu as duas testemunhas, ouviu os anjos, deu ouvido, não recebeu a marca da besta, né? Em suas testas, na testa e na mão, se não me engano, é isso, meu pastor? Isso. Confirmando aqui na testa e na mão. Não receberam o sinal da besta, e aí estes que não se posicionaram contra o povo de Deus, esses vão entrar no reino milenar. Esses são os povos ou as nações que vão entrar no reino milenar, tá certo? Então, este povo, né, e a Bíblia também nos coloca no texto de Mateus, como Jesus Cristo falando, como aqueles, quando se pergunta, ele fala, olha, não se preocupa não, né? Vai se sentar com Abraão, Isaac e Jacó, vai sentar comigo na mesa Abraão, Isaac e Jacó, e muitos que são do Oriente e do Ocidente, ou seja, de outras nações. Então vai estar sentado à mesa no reinado de Jesus Cristo. Povos de outras nações, independente de ser israelita ou não. Então, são estes povos, que a gente pode dizer assim, que vão entrar no reinado milenar. Primeiro, os que fazem parte da primeira ressurreição, que vão reinar com Cristo. E aí, quando Jesus Cristo volta, e ele resgata o povo de Israel, tem aquela batalha ali, aí entra o remanescente de Israel, e de todas as nações, né, de povos de todas as nações, que, vamos colocar dessa forma, que receberam o Senhor durante a grande tribulação, não se posicionaram contra a nação de Israel, contra o povo de Israel, nesse período, né? Olha, irmãos, para ficar bem didático e objetivo, vamos lá. É simples. Pegue uma caneta, e aí no 2.4, quem são esses que vão entrar no reino milenar? Aí coloque aí. Em primeiro lugar, todos aqueles que estão na primeira ressurreição. E aí a gente já aprendeu. Primeira ressurreição começa com Cristo,
continua com a igreja no arrebatamento, continua com os mártires da grande tribulação, porque vai ter gente que vai morrer durante a grande tribulação, vai ressuscitar também. Todos esses estarão na primeira ressurreição e terão direito a entrar no milênio. Vamos lá. Além desse grupo, você tem também Jesus voltando no final da grande tribulação, e no final da grande tribulação é a guerra do Armagedon. E a guerra do Armagedon é o mundo quase todo, vindo para arrebentar Israel. E Israel sem possibilidade de defesa. Gritam, Jesus desce, eles reconhecem Jesus, Jesus extermina todos os adversários, e esse remanescente de Israel que reconhece também entra no reino milenar. E aí, só para reforçar essa questão do povo de Israel, né, que eles reconhecem Jesus como Messias. Isso. Porque até hoje eles não acreditam que Jesus é o mesmo Messias. Eles ainda continuam esperando o Messias. Então, para eles, o Jesus que nós acreditamos, para eles, para o povo de Israel, ele não é o mesmo Messias. E nessa volta de Jesus Cristo, eles reconhecem que Jesus é o Messias que eles sempre esperaram. E aí são salvos e entram no milênio. Aí vem um terceiro grupo, irmãos, que é o seguinte. Vamos lá. E aqueles que estão durante a grande tribulação, mas não receberam o sinal da besta, não se adequaram ao sistema político da besta. Bem, esses, ou eles vão ser mortos e martirizados, aí eles já estão lá com o pessoal da primeira ressurreição, ou eles de alguma forma estão vivos. Porque a Bíblia deixa clara que não é o mundo inteiro que vem contra Israel na guerra do Armagedon, ali no final da grande tribulação. Vai ter gente no mundo que não vai vir. E que, de alguma forma, a gente não sabe como, o anticristo não tem poder sobre eles, a gente não sabe como. Aí esses são aqueles que Jesus chama de os mansos da terra, e que herdarão a terra. A gente não conhece muita coisa profunda sobre esse grupo. São os pacificadores também, né, pastor? Porque não se levantaram, não se posicionaram contra a nação de Israel, contra o povo de Israel, ou que até ajudaram, né, de certa forma, que quando Jesus fala que naquele momento, quando você deu água, quando você ajudou, quando você estendeu a mão para qualquer um desses meus, você está fazendo como se fosse para mim, né? Então, são essas pessoas que até mesmo de alguma forma não se posicionaram contra Israel e até tenham ajudado o povo de Israel. Sim. Então, o que acontece? Na teologia, há uma discussão muito grande se essas pessoas, assim, se elas aceitaram, na verdade, a palavra das duas testemunhas, dos 144.000, e conseguiram não morrer. Ou se essas pessoas é gente que simplesmente não quer se envolver em problema, não quer se envolver em lide nenhuma, e tem um coração muito aberto à ajuda e etc. De alguma forma, eles são mansos e pacificadores. E eles vão entrar também no milênio. Vão entrar no milênio. Então, todos esses participam do milênio. Todos esses. Inclusive, é aquilo que a pastor Cristiano já ensinou para a gente. No final do milênio, Satanás é solto. Ele engana as nações, né?
Aí engana quem? Engana quem? Vai enganar a igreja? Não tem como. Não tem como, já foi Vai, glorificado. vai enganar esses judeus que reconheceram Cristo como Salvador? Não tem como. Não tem como. Eles estarão lá, lado a lado com o Senhor, Exato. em Jerusalém. Vai enganar quem morreu na grande tribulação, degolado pelo anticristo, porque aceitou o último resquício do evangelho? Também não tem como. Satanás vai enganar esses que vieram de forma pacífica, que entram na grande tribulação, Entra no e milênio, talvez não eles, talvez filhos, talvez netos, vão entrar no milênio. entram no milênio, tá? É esses que são atingidos. Então, todo esse povo está ali. Todo esse povo está ali. O que nos dá uma ideia de que na batalha do Armagedon, quando o mundo vem para cima de Israel, não é o mundo todo. Né, meu pastor? Exatamente, exatamente. Não isso nos traz essa noção, né, de que não é o mundo todo, e nem é também o governo do anticristo também não cobre o mundo todo, né? Então a gente vê vários textos que demonstram que até o governo do anticristo também não vai cobrir o mundo inteiro. Então nós teremos nesse período da grande tribulação pessoas que não vamos colocar dessa forma, talvez pessoas que não vão se contaminar com o governo do anticristo, né? Talvez uma forma mais simples, né? Que não vão se contaminar com o governo do anticristo, não vão receber, que a Bíblia deixa bem claro, não vão receber a marca da besta, não, e que de certa forma, em alguns textos a gente vê isso, que de certa forma foram pacificadores, não se levantaram contra o povo de Israel, né? Não se posicionaram não se juntaram, não se uniram ao anticristo para guerrear contra a nação de Israel. Então, esse povo também vai ser justificado e entrar no reino milenar. Então, essas são as nações que são chamadas, que são convidadas. Eita, meu pastor, parou de novo quando você disse: estas são as nações que são convidadas. A internet, ainda bem que está terminando a aula. Então, essas são as nações, São convidadas. né, para E poder ali entrar, ali entrar. Gente, olha que fantástico. Então, é um reina o príncipe da paz e que recebe pacificadores. Que recebe pacificadores. E 2,5 é um reino que tem o que a gente não acredita que um dia possa vir a ter, né? Justiça completa e paz. Justiça e paz. Meu pastor, isso aqui é muito bonito. meu pastor, aí agora eu quero inverter aqui a posição contigo, se me permitir. Eu queria te fazer a pergunta, porque como é uma parte que trata do judicial, né, justiça, que fala de justiça, e coloca essa questão da justiça no âmbito da política, aí que relação tem a justiça, né, e o que a justiça pode favorecer na questão política? Qual a relação da justiça, das questões de justiça, né, judiciais, com a política, e o que a justiça tem para favorecer, para ajudar, né, na política, num ambiente político? A política é a arte de governar a cidade, né? E vamos lá, justiça é a capacidade de dar a cada um o que é seu, o que ele tem de direito. Então, a, o primeiro aspecto é a gente tem que ter uma lei que
possibilite aquele que vai aplicar a lei as duas coisas. Em primeiro lugar, gerenciar de forma séria, honesta e com vontade pública os recursos existentes. Daí a política. E tem que ter uma lei que, no conflito de interesses, na divergência, na disputa, né? Porque quando quem vem à justiça, vem porque crê ter razão, ter direitos. E eu, que sou a outra parte, estou dizendo, não, o direito não é teu, o direito é meu. Agora, faço isso não por maldade, mas porque acredito direitos ter. Então, essa lei que, ao mesmo tempo, dá poder a alguém, para que alguém, gerenciando todos os recursos públicos, administre uma cidade, essa lei não evita, de maneira alguma, briga entre os cidadãos. Entre aspas, briga entre os cidadãos. Então, é óbvio, tem que ter um outro agente político e, pelo amor de Deus, entendendo a lei criada, possa, no meio dessa briga, dizer: a lei diz isso, ou a lei que diz isso está dando o direito para um dos dois, e possa dizer de uma forma tão séria, tão correta, que aquele que perde entende, realmente, eu estou errado. Eu estou errado. Agora vamos lá. Para ter uma lei que simplesmente pegue todos os recursos públicos e entregue na mão de alguém para gerenciar de forma correta, não é qualquer lei. Segundo lugar, então, o legislativo no milênio tem que ser muito bom. Para ter alguém que simplesmente vai pegar essa lei e administrar para o bem comum, o cara tem que ser muito bom. Então, o executivo, no reino milenar, tem que ser uma coisa fora do controle. Daí a monarquia de Cristo. E em terceiro e último lugar, porque é o único que não vai querer o enriquecimento ilícito, porque tudo é dele mesmo. Em terceiro lugar, não tem como, por mais que a lei seja fantástica, sempre há divergência na interpretação dela, gerando a oportunidade das pessoas irem aos tribunais pedindo de quem é o direito. Então tem que ter um judiciário que saiba aplicar muito bem essa lei. É uma trinca que Montesquieu e Rousseau nos ensinaram. Ó, cada uma dessas funções tem que ser exercida por pessoa diferente, porque senão não dá certo. O único, graças a Deus, que vai ser rei, juiz, né, e legislador, é ele. E aí acabou. Vai ter justiça, vai ter lei justa e vai ter aplicação da lei. E aí a pergunta, onde é que a gente entra, o meu pastor? A igreja, se ele é tudo. Aí a igreja vai fazer parte, a igreja que, veja bem, a gente já conhece a Jesus Cristo, já vive o reino, né, a gente já vive o reino hoje. Paulo é muito enfático em dizer o seguinte, ele chega ao ponto de dizer, olha, vocês têm no vosso meio pessoas capazes de julgar, né, essas diferenças, essas questões, então vocês não precisam levar isso para outro lugar. Vocês têm aí no vosso meio pessoas que são capazes de fazer isso. Então a igreja já tem essa capacidade em seu meio de pegar essas questões, né, o pastor? Eu fiz a pergunta para o pastor, porque o pastor Gedeon, ele é da área de direito há muito tempo. Ele já estuda isso há muito tempo, ele já aplica há muito tempo, ele trabalha nessa área, na área judiciária, ele dá aula, inclusive, ele trabalha, ele estudou e continua estudando, né, meu pastor? Trabalha na área jurídica, dá aula né, nessa área também, então ele conhece muito bem, né, conhece melhor do que eu. Mas né, nessa questão da igreja, qual o papel da igreja ou o papel dos que fizeram parte da primeira ressurreição, que vão reinar com Cristo, é exatamente como Jesus Cristo vai estar centrado
em Jerusalém, então todas as outras regiões estarão sendo administradas por este povo que o Senhor chamou na primeira ressurreição para reinar com ele. Então, esse povo, a igreja, né, esse povo da primeira ressurreição, vai reinar com Cristo em todas essas regiões. E aí vão ter vários papéis, né, meu pastor? Se a gente for pegar uma estrutura hoje governamental, né, o senhor explicou muito bem, tem várias partes desse sistema. E a gente, eu não estou falando que vai ser igual, mas a gente pode pegar o que a gente tem de realidade e aí a gente ter mais ou menos um entendimento de como vai ser. E aí, com Jesus Cristo como rei e a sua igreja reinando com ele, em todas as outros locais, outras áreas, nós temos a certeza, por isso que os textos nos mostram claramente que vai ser um reinado de justiça, de plena justiça e de plena paz. Né? Então vai ser um reino totalmente justo, porque o Senhor, o Rei, é justo, e porque aqueles que vão reinar com Cristo também são justos. Né? São justos e vão reinar juntamente com Cristo. Então é um reinado que nós vamos gozar total justiça, como nunca houve em nenhum local, e vamos gozar de plena paz. Por quê? Porque a justiça, ela traz isso. Quando a justiça, igual o senhor falou, a justiça pega partes, né, que estão em disputa, que estão disputando, e a justiça coloca de forma clara, olha, com base nas leis estabelecidas, é esse aqui que tem razão, é esse que tem razão, ou ninguém tem razão de nada, né? Ou está todo mundo errado, a justiça é essa, e ela vai ser aplicada de forma justa. Então, quando isso acontecer, não, o que sobra é paz. Todos nós viveremos em paz, em plena paz. Isso vai ser uma grande maravilha. É interessante isso, né? Porque é aquilo que você colocou aqui, meu pastor, lá no último parágrafo da página 70. A aplicação plena da justiça faz brotar a paz, né? É aquilo. O indivíduo está lá no tribunal querendo um matar o outro, aí quando o juiz pega, abre a lei e diz assim, ó, a lei diz isso. Ah, mas eu não concordo com a lei, sim, mas então por que votou naquele deputado e senador e botou lá para fazer a lei? Tá? Então a lei diz isso. A pessoa que perdeu, ela aprende, ela diz: ah, então é assim que a lei é. Nunca mais faço isso. E a população, quando vê a aplicação da própria lei, já fica com a barba de molho, já sabendo como é que as coisas são. Isso já traz uma certa paz. Imagina a justiça sendo aplicada pelo próprio Cristo ou por intermédio de nós, com o corpo glorificado, então com uma mente infinitamente superior, vai ser uma coisa fantástica, Nós fantástica, fantástica. conheceremos como somos conhecidos, né, pastor? Então, nós teremos esse conhecimento da mesma forma como nós somos conhecidos. Então, essa justiça, eu costumo, não é dessa forma. Eu falo para os irmãos, olha, é algo só para a gente exemplificar. Mas imagine a gente indo para o céu, sendo arrebatados. Imagine que a gente vai, o noivo vai receber a noiva, vai se casar e tudo. Imagine que a gente vai passar também por um processo de aprendizado, de estágio, né? E aí depois a gente volta para reinar. Não é assim, né? Mas é só para a gente trazer um exemplo mais prático. Então, a igreja que vai reinar com Cristo, ela tem esse conhecimento de Cristo, tem esse total conhecimento das leis, tem esse total conhecimento de todas as coisas e vai poder
aplicar a vontade de Jesus Cristo na terra em todos os seus âmbitos, inclusive nas disputas jurídicas. Por isso que a justiça vai ser plena e a paz vai ser plena. Graças a Deus. É uma bênção, é uma bênção. Meu querido pastor, não tem como, nessa lição, ir para os aspectos econômicos, sob pena da gente ter que correr. Essa lição realmente tem que ser em 3 partes. Então, os aspectos econômicos, a partir do 7.1, que são fantásticos, a gente vê no próximo encontro. E, irmãos, presta atenção. Não se preocupe. Não se preocupe. Temos tempo para terminar nossa revista. Se você achou muito difícil o estudo de hoje, faz assim. Pega, por gentileza, o estudo de hoje, que gravamos, mostra para a igreja. Tá bom? Não tem problema nenhum, tá? Divide com os irmãos, lê a revista. Não tem problema nenhum. Mas eu acho que dá tranquilamente para cada um dos amados irmãos ministrar. Tá bom? Um grande beijo a todos. Que o Senhor abençoe e a paz do Senhor. Cristiano, as palavras finais. A paz do Senhor, meus amados, um grande abraço e que Deus nos abençoe no decorrer dessa semana. Um forte abraço a todos. Amém. A paz do Senhor.